Ano passado, a Rede Globo veio com uma história falando que por causa de um erro na administração da Dilma, o Brasil ia ter que pagar um preço maior de energia elétrica. A história é bem diferente. A Dilma, naquele momento, decidiu reduzir o preço da energia em todo o Brasil. A ideia dela era criar uma condição maior para a indústria e até melhorar o preço da energia na casa dos brasileiros. Vários estados adotaram essa política energética para melhorar a vida dos seus cidadãos, porém Minas decidiu fazer um pouco diferente. Quando a gente pensa qual seria o motivo para um estado não querer melhorar o preço da energia, por que um estado não aceitaria um plano de redução do preço da energia elétrica? Hoje a explicação vem à tona. A Bia vai explicar para a gente por que o estado de Minas Gerais não quis adotar essa política de redução de preços, porque já tinha uma estratégiazinha mais para frente. Então eu gostaria de chamar aqui primeiro a Bia. Bia, se apresente, por favor. Chega pertinho por causa do microfone. Eu sou Beatriz Cerqueira, professora, presidenta da CUT Minas Gerais, hoje licenciada. Olha, Bia, você estava explicando para mim que tinha uma estratégia do governo de Minas, que na época era o Anastasia, para não aceitar esse preço. O que aconteceu, na verdade? Minas Gerais não quis fazer parte desse pacote para redução da tarifa e nós, na época dos movimentos sociais, do movimento sindical, realizamos um plebiscito popular consultando a população pela redução da tarifa do ICMS na tarifa de energia e discutindo esse modelo que o Estado não quis modificar. E aí, alguns anos depois, nós entendemos perfeitamente o motivo do Anastasia, do PSDB, não ter participado deste pacote. Era para fazer a privatização das nossas usinas, porque a não adesão lá atrás daria condições para que o governo federal fizesse o leilão daquilo que é nosso, ou seja, o mineiro pagou na sua conta de luz todas as usinas que agora recentemente foram leiloadas e foram para a iniciativa privada. É uma situação absurda. Minas Gerais tem uma das mais altas contas de luz do Brasil, é o povo que paga essa conta e tinha um sentido lá atrás que era de privatização, como nós acabamos perdendo as usinas recentemente num leilão promovido pelo governo legítimo Temer. Gente, para vocês entenderem o que aconteceu, foi mais ou menos assim. A Dilma fez uma proposta para reduzir a energia elétrica no Brasil inteiro. O que o governo de Minas fez? Para não ter que assinar o aumento do prazo de concessão e dessa forma perder o direito de leiloar nossas usinas, o governo de Minas, na época o Anastasia, preferiu sacrificar a indústria mineira, preferiu sacrificar o trabalhador mineiro, mantendo o preço da energia mais alto. Isso porque ele já estava esperando lá no passado que nesse mandato agora ele poderia leiloar. E eu queria chamar aqui uma pessoa que foi muito atuante, que fez de tudo para tentar impedir a venda dessas usinas, que é o deputado estadual Rogério Correia. Rogério, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente falar sobre esse assunto. Eu trabalho nessa luta pela soberania energética, falo muito sobre a importância de lutarmos para termos o Brasil dono do Brasil. Mas o que significa o Brasil ir vendendo as suas matrizes energéticas dessa forma? Ô Léo, na época nós fizemos uma frente parlamentar, mas também a frente social. A CUT participou, como a Bia já esclareceu, e foi uma frente bem ampla para tentar evitar a venda das 3 usinas da CEMIG. Mas o Temer, determinado a isso, com o aval dos tucanos, lá em Brasília, fizeram a privataria dessas 3 usinas. E quem ganhou o lote de licitação foram empresas estatais, principalmente na maior delas a chinesa, mas também, se não me engano, uma francesa. Enfim, empresas estatais ganharam a licitação. Então essas 3 usinas, que sozinhas as 3 geram em torno de 50% da energia, transmissão... Da energia de Minas. Elas ganharam essa licitação e essas usinas foram então leiloadas, vendidas. Hoje não são mais da CEMIG. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque é o seguinte, existe hoje um debate muito grande sobre a ineficiência das empresas públicas. Acontece que Temer vendeu as usinas que geram 50% da energia consumida em Minas Gerais, usando o argumento da ineficiência das empresas públicas. Mas ele vendeu essas indústrias
para empresas públicas de outros países. É mais ou menos assim, nós somos incapazes de gerir o nosso patrimônio porque o mercado tem mais capacidade, mais eficiência. No entanto, o Temer vendeu as nossas empresas públicas para empresas públicas de fora. É mais ou menos assim, o Estado brasileiro é incapaz de gerir as nossas hidrelétricas, mas o Estado chinês é capaz de gerir a nossa hidrelétrica. Ô Léo, neste caso, nem a ineficiência ele usou como argumento. Ele foi direto no assunto, disse que precisava de dinheiro, precisava de fazer caixa. E como ela tinha concessão nacional, ao invés de passar a concessão para a CEMIG, passou ela no cobre. A eficiência dessas usinas é tida aqui em Minas Gerais e no Brasil inteiro como líquido e certo. É uma das maiores empresas com mais eficiência é a CEMIG. Então não havia nem sequer essa desculpa. Quando o Lula esteve aqui na caravana, eu falei com ele que dentro daquela proposta dele de fazer um referendo popular para revogar os atos do Temer, tenha essa também, a revogação para quem tem essas usinas de volta. São usinas fundamentais para a estratégia, porque além da energia é também a água. São lagos maravilhosos, eu e Bia visitamos todos, né, Bia? São lagos que servem também ao turismo, a pesca, às vezes, que é também colocada para as comunidades locais. Então é a água também que está em jogo nesse procedimento. Então nós vamos ter que revogar isso. Eu vou estar na Câmara Federal, se eu for eleito agora, e quero estar nesta luta para revogar esse ato do Temer e devolver essa CEMIG. Isso é fundamental. Eu quero te perguntar sobre a parte de soberania nacional, porque, pelo que indica, o senhor está indo para a Câmara dos Deputados agora para defender o Brasil a nível federal. Mas antes eu quero perguntar para a Bia, porque a Bia está sempre em contato com as pessoas mais humildes, sempre em contato com pessoas que realmente são prejudicadas por medidas como essa. Bia, falando em especial eu falo muito... Não sei se você conhece meu público, eu falo muito também com o pobre de direita, que é aquela pessoa que não entende muito bem como as coisas funcionam. O que significa um pequeno aumento da energia elétrica na vida das pessoas mais pobres? Olha, tem muita gente que me segue que nunca viu um pobre de perto. Então eu queria que você desse uma ideia do que significa, à medida que a gente vai privatizando, ninguém está comprando para vender energia mais barata, lógico, a coisa fica privatizada, obviamente a intenção do empresário é ganhar dinheiro, mas o que vai significar um aumento do preço da energia para as pessoas que estão lá na base da economia? Não, já está significando, né? A nossa vida está mais difícil, a vida está mais cara. Hoje tem 12 milhões de famílias que não conseguem mais comprar um botijão de gás, o preço da gasolina, o preço da tarifa de energia. É o essencial, né? É o básico de uma casa, de um trabalhador que está subempregado, porque a reforma trabalhista cuidou de tirar condições mínimas, de garantias mínimas nesse trabalho, e esse subemprego faz com que ele sequer consiga pagar o essencial. Aqui em Belo Horizonte, se você andar um pouco, você vai ver como triplicou o número de pessoas que não conseguem mais pagar o aluguel, estão morando em barracas nas ruas. A cada sinal que você parar, você vai ver um trabalhador informal tentando sobreviver, e ele chega em casa e precisa pagar a sua conta de água, sua conta de luz, pagar o seu botijão de gás e não está dando conta. Então, na vida concreta, as pessoas não conseguem mais pagar essas contas e, de fato, a gente precisa discutir a serviço de quê empresas como a CEMIG tem que estar. Ela tem que estar a serviço da população. Não precisa lucrar, embora a CEMIG é muito lucrativa, mas ela precisa lucrar proporcionalmente com aqueles que podem pagar as tarifas, não em cima do pobre. E tem uma coisa muito grave quando a gente não discute sobre a privatização. Privatizam aquilo que nós já pagamos. Cada usina da CEMIG privatizada foi paga com dinheiro do povo que mês a mês, ano a ano, na sua conta de luz, já pagou por aquela usina. E depois de pagar por ela, ela simplesmente foi leiloada e entregue à iniciativa privada internacional, o que fará um processo de lucro cada vez maior. E quando é privado, a gente perde, o Estado perde a condição de discutir ou controlar as suas tarifas, fazendo com que o mercado decida qual vai ser o preço da nossa conta de luz, não porque ela custa isso, mas porque ele quer lucrar cada vez mais. Você sabe uma coisa que eu gosto de falar a respeito de privatização? O Estado nunca privatiza uma coisa que é estratégica, ele privatiza o lucro. Vamos imaginar que o setor energético é privatizado, aí de uma hora para outra eles começam a mandar os lucros para fora. Aí eu pergunto para vocês, com toda sinceridade, se tiver o risco de desligar tudo, quem vai ter que salvar? É o Estado. Ou seja, nunca se privatiza uma empresa de base, você privatiza a lucratividade, porque na hora que dá prejuízo o Estado tem que salvar da mesma forma. Mas falando sobre a possibilidade da gente ter
um apagão na mão das empresas privadas de fora. Eu queria que o senhor fizesse uma consideração a respeito do ponto estratégico. Será que faz sentido, no cenário geopolítico em que todos os países estão competindo por mercado, estão competindo por posicionamento, o Brasil ter o sistema energético nas mãos de empresas que pertencem a estados que, tecnicamente falando, são concorrentes? É uma coisa de maluco, né? Nós não podemos pensar nisso nunca. E nós temos que colocar na Constituição impedimentos a isso. Olha, aqui no estado, pra você ter uma ideia, em Minas Gerais, na Constituição, uma emenda do então governador Itamar Franco foi aprovada na época que eu fui o relator. E ela impede a privatização da CEMIG, da Copasa, das empresas estatais, a não ser que haja um referendo popular. Tem que ter 3/5 dos deputados para convocar um referendo e o referendo tem que autorizar a privatização. Por isso é que o Aécio e a Anastasia não conseguiram privatizar a CEMIG. Depois o Temer pressionou o Pimentel para que isso entrasse também no bojo da política de privataria que eles queriam impor a Minas. E o governador nosso não topou nesse momento fazer isso porque, além da Constituição, era também o nosso programa de manter a CEMIG quanto estatal. Então isso impediu que acontecesse em Minas, mas eu não tenho dúvida. Caso esse processo de golpe continue, e eu espero que não, pelas pesquisas inclusive o Lula continua avançando, mas se isso acontecesse, não tenha dúvida, o setor estratégico de energia seria privatizado, depois viria a água, como em Minas nós já sofremos com a ida do minério, né? O minério é uma coisa escandalosa, porque o minério vai embora. Sequer imposto de CMS nós retemos no Estado, porque o Fernando Henrique fez a tal Lei Candir, que perdoou o pagamento das exportadoras de minério de ICMS em Minas. Vai embora o minério e a água, né? Vai, nossa água. Já a água já vai. Junto. Então veja bem, são 135 bilhões que o Estado de Minas teve de prejuízo de 1993, que foi a Lei Candir, até hoje. Olha, imagina o prejuízo que será o setor estratégico, que será a água, que já vai uma parte, mas que eles querem privatizar, inclusive o subterrâneo. Então, nós não podemos pensar nesse prosseguimento do golpe, porque, como você falou, vai cortar a soberania nacional. Nós não vamos ser um país onde o Estado, estrategicamente, define o que é prioridade, garantindo preços para os mais pobres mais baratos, que hoje a CEMIG faz, por exemplo, em questão de energia, que evidentemente não será feito por empresas privadas. Assim como é o caso das telecomunicações, que já foi também privatizado no Brasil. Então nós temos que dar um fim a isso. Interromper o golpe e voltar o Brasil à soberania nacional. Agora vamos ter que revogar os atos do Temer. E esse da CEMIG a gente quer revogar. Eu acho muito interessante que as pessoas comecem a colocar a cabeça no lugar, porque a gente tem várias emissoras de televisão, jornais, revistas, todas as mídias falando coisas maravilhosas a respeito da privatização. Uma coisa interessante que você falou é a respeito da privatização da Vale, por exemplo. A gente tem uma realidade em que a Vale foi privatizada e não há dúvidas que a produtividade aumentou, mas a produtividade não aumentou para o brasileiro porque nem os impostos a gente recebe. É mais ou menos assim, olha, eu tenho um lote, eu estou guardando o lote para eu poder construir no futuro. É uma construtora, me tomou o lote, claro que ela construiu mais rápido, só que eu não tenho direito a nada que está ali naquele lote mais, porque não é meu. O minério é a mesma coisa, a privatização que está acontecendo no Brasil é a mesma coisa, não há dúvidas que se a gente vender para um país milionário, a produtividade vai aumentar. O detalhe é o seguinte, o que dessa produtividade vai sobrar para a gente, sendo que eles conseguem mudar leis até para que eles não paguem impostos. Aí vem aquele argumento, não, eles estão gerando um emprego. Olha, gente, trabalho escravo teria que ter acabado. Essa coisa de você utilizar um país simplesmente para te oferecer mão de obra e recurso. E a partir daí você tirar apenas o sustento daquele trabalhador, o mínimo que ele precisa para viver, isso ferir a dignidade humana, ferir a soberania. Enfim, eu vou continuar os vídeos, deputado, eu quero contar com o senhor para mais vídeos. Vamos. Ô, Léo, deixa eu só fazer uma observação nisso do minério, porque quando você discute agora a possibilidade deles privatizarem a energia, nós já tivemos a experiência da privatização do minério. A energia vai ser ainda mais perversa, porque a energia é completamente estratégica. O minério seria também, se nós tivéssemos uma empresa estatal que fabricasse o aço, nós teríamos evoluído o Minas Gerais, o Brasil, etc. Mas é um fato interessante que eles privatizaram a Vale, com isso privatizaram as ferrovias, e depois veio o caso da Samarco, que é também um vídeo interessante a gente fazer, que foi o crime da Samarco. O que aconteceu em Mariana não foi um acidente, ficou provado que aquilo foi um crime. Pessoas morreram, o Rio Doce praticamente morreu, estamos para ressuscitar o Rio Doce
São absurdos de bilhões que vão ser gastos e que não estão até agora fazendo com que isso de fato aconteça. E aconteceu, portanto, no processo de privataria, porque a Vale queria só lucro. Sabia que havia a possibilidade de romper, estava escrito que haveria rompimento da barragem e eles continuaram com a sede de lucro a produzir, né, a exportar esse minério. Então esse também é um vídeo interessante para a gente falar do crime da Samarco. Mas tem tudo a ver com o que a gente está falando, é a lógica da privatização. Privatizar para poder mandar os lucros para fora e ter certeza que os prejuízos vão ficar aqui dentro. Os prejuízos e a morte. Prejuízos humanos, prejuízos financeiros. É uma coisa que, com certeza, o brasileiro precisa abrir os olhos. Eu digo que hoje nós estamos no momento da informação. As pessoas estão sendo enganadas, está muito mais fácil ganhar uma campanha política através da mentira, porque a mentira é um produto que vende muito fácil, mas a batalha, o meu trabalho é exatamente isso, é uma batalha contra a mentira através da informação. Eu agradeço muito vocês por ter aceito esse convite para me ajudar aqui no meu trabalho. Espero contar com vocês mais uma vez, né? Para a gente falar sobre mais assuntos. Pessoal, muito obrigado e até mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal Leonardo Estopa no YouTube e também no canal Leonardo Estopa no Facebook. Muito obrigado e até mais. Parabéns, Léo. Lula livre. Lula livre!